abrir a nossa Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 1. 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 1. Acharam? Já deve estar até marcada essa página, né? Já abre sozinho, não abre? Capítulo 6. Capítulo 6, verso 1, né? Isto. Vamos ler esta palavra. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Balá Judá, que levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá, Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas e com saltérios, com tamborins e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência. E morreu ali junto à arca de Deus. E Davi contristou, porque o Senhor abrira a rotura de Uzá. E chamou aquele lugar Perez-Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar-se para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o gitita. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o gitita, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com toda a sua força diante do Senhor. Estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e toda Israel à casa do Senhor com júbilo ao som de trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filho de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei que bailava e saltava diante do Senhor, o desprezou em seu coração. Introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e toda a multidão de Israel, desde os homens até mulheres, cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne, um frasco de vinho. E então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honroso foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos seus servos como um sem vergonha, se descobre qualquer um dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que ao teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor que me tenho alegrado, e ainda mais do que isto, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos e das servas de quem falaste,
e delas serem honrados. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Você pode aplaudir e glorificar o Senhor? Bom, essa história e esse texto em si, ele, pelo menos assim acredito, não é mais um texto que seja desconhecido para você. Eu acho que todas as vezes que você ouvir esta leitura, você vai lembrar de vários momentos, e principalmente dessa história. A história onde Davi decide então levar, ou melhor, trazer a arca, depois de tanto tempo esquecida, perdida ou roubada do seu lugar original. E aí nós já aprendemos tantas coisas diante desse texto e já ouvimos o Senhor nos revelar algumas palavras diante das circunstâncias vividas aqui neste lugar. E quando eu olho para esse texto, eu percebo aqui que ainda podemos retirar dele outras e maravilhosas lições. Quando eu olho para Davi agora, Davi está diante de um dos momentos mais difíceis e nós já entendemos que foi exatamente quando a arca pende, quando o boi tropeça, Uzá morre e agora ele fica desesperado. E nesse desespero, ele então tem uma brilhante ideia. Ele leva esta arca para a casa de Obed-Edom. Obed-Edom então passa a ser uma referência. Diga comigo, Obed-Edom passa a ser uma referência. Referência essa que nós precisamos entender que muitas vezes alguém que a gente menos espera pode se tornar a referência para a nossa vida espiritual. Eu não sei se você acabou de entender o que eu acabei de falar, mas vou tentar explicar de uma forma um pouco mais minuciosa. Quem será que se tornou um Obed-Edom na sua vida? Quem será que já foi um Obed-Edom na sua vida? Todos nós precisamos de um Obed-Edom. Diga comigo assim, todos nós precisamos de um Obed-Edom. Obed-Edom muitas vezes não é aquela pessoa que você tinha ou tem uma imensa intimidade. Obed-Edom, quem sabe na sua vida, não é aquela pessoa que você pensou assim, o dia que eu tiver um problema, eu vou chamar Obed-Edom para me ajudar. Geralmente, esse tipo de pessoa, quando acontece algo do gênero, geralmente é a pessoa que vai dizer, como já houve uma mãozinha ali atrás, corre, né? Aí vai ser Abinadab. Exatamente. Quase isso aí. Geralmente ele pode se transformar literalmente no Abinadab, o que vai acabar de piorar a situação, não é? Mas o que eu estou tentando dizer aqui é que geralmente quem nos ajuda é quem menos nós imaginamos. Quem nos surpreende, tanto faz de um lado quanto do outro, são pessoas que a gente não imagina que possam nos ajudar ou nos prejudicar também, né? Tem um ditado que diz que só quem te deve é amigo, né? Que se fosse inimigo você não emprestava dinheiro, né? Então na vida a gente vai precisar de um Obed-Edom. E nem sempre Obed-Edom é aquela pessoa que você imaginava que seria. Quem aqui já não se deu conta de alguém que você nunca teve uma grande intimidade, mas foi exatamente ela que estendeu a mão na hora que você mais precisava? Quem aqui já não viu alguém já fazer isso, ou você mesmo foi alguém que fez isso pela vida de alguém, né? E aquela pessoa olhou para você e disse, mas olha, eu esperava todo mundo me ajudar, menos você. Na verdade, Deus sempre vai nos surpreender. E Ele sempre vai nos trazer um Obed-Edom quando nós precisarmos. Quando a nossa situação estiver crítica, quando a nossa situação estiver muito difícil, Deus vai nos apresentar um Obed-Edom.
Obed-edom é uma referência. Você pode até não ter tanta intimidade com ele, mas ele vai ser uma referência para a sua vida. Aquela pessoa que você não esperava que fosse te salvar. Por quê? Obed-edom não estava naquela reunião. Obed-edom não estava junto àquelas 30 mil pessoas. Obed-edom estava na casa dele, tranquilo. Mas quando a chapa esquentou, quem foi que resolveu o problema de 30 mil pessoas? Obed-edom. Às vezes nós temos tantas pessoas perto da gente, mas quem vai resolver o nosso problema é quem às vezes aparentemente está longe, mas é o que vai estar mais perto daquilo que nós precisamos. Só que quem vai mostrar o Obed-edom é Deus. A Bíblia não diz que Davi tinha amizade com Obed-edom. A Bíblia não relata Davi sendo amigo de Obed-edom, mas a Bíblia diz que Davi se lembrou de Obed-edom por algum motivo. Por certo, Obed-edom foi alguma referência. E eu te garanto que nas nossas vidas espirituais, quando a gente menos imaginar, Deus vai apontar para nós e dizer assim: está vendo aquele ali? Ele vai ser o Obed-edom para você. Ele vai ser o Obed-edom que vai te dar uma palavra, vai te tirar dessa fria que você entrou. Obed-edom é a referência da provisão de Deus na hora do sufoco. Na hora do nosso sufoco, nós não podemos, de forma nenhuma, desprezar os nossos Obed-edoms. E pelo incrível que pareça, ainda tem gente que consegue menosprezar o Obed-edom que Deus está mostrando. Não é verdade, irmão? Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Amém. Deus está dizendo assim: este é seu Obed-edom. Mas parece que a gente olha e diz: será mesmo? Se Deus está mostrando, é Ele que vai lhe ajudar. Por mais que você não entenda, por mais que você não compreenda, mas Deus levantará pessoas, Deus levantará circunstâncias que você não imagina, mas Deus está preparando para lhe abençoar. A partir daquele momento, então, Davi entrega a arca na mão de alguém que possivelmente ele mal conhecia, mas Deus sabia quem era Obed-edom. Por certo, Obed-edom já era um adorador. Por certo, Obed-edom era, por Deus, respeitado e respeitava a Deus. E Deus usa então Obed-edom para quê? Para guardar aquilo que é seu por direito. Tem pessoas que se levantam na nossa vida só para nos ajudar, só para nos proteger, e às vezes a gente não entende, né? Quem sabe hoje aqui, né? A gente até brincou aqui e cadê a Lazinha? Nem está aqui. Cadê a ela só vai na hora errada no banheiro, não é verdade? Então, o que eu observo, e é um dos exemplos, quem sabe a crise é o Obed-edom na vida da Lueli, né? Você só vai no banheiro na hora certa, né, irmã? Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque tem hora que a gente vê pessoas, Deus levantar pessoas para nos ajudar, para nos dar vitória na hora da nossa crise. E a gente não imagina quem elas serão, mas elas existem. Diga comigo assim: o meu Obed-edom, ele existe. Eu só preciso encontrar ele. Mas fique tranquilo que Deus abrirá os teus olhos e você enxergará quem é Obed-edom e quem é Abinadab. Amém? Amém. Você só não pode confundir Obed-edom com Abinadab, porque senão vai dar tudo errado. Você tem que saber quem é e quem não é. Eu acho que essa é a maior e a melhor certeza que você e eu precisamos ter diante do Senhor. Obed-edom, então, ele recebe a arca. E ao receber a arca, ele agora tem uma missão: guardar a arca. Ele não pega a arca para si. O verdadeiro Obed-edom, ele não toma a bênção de ninguém. Amém? Amém. Você quer saber se é Deus usando ele? É quando ele guarda aquilo que é seu.
Agora, quando ele é aquele que quer roubar o que é seu, então não é Obed-Edom. Amém, irmão? Glórias a Deus. Ele será abençoado pela atitude, mas ele sabe que mais cedo ou mais tarde ele será canal para a tua própria vida. Então essa foi a missão de Obed-Edom, guardar a arca. Ele guarda a arca e durante 3 meses Deus abençoa a casa dele. Deus faz com que ele prospere mais do que ele já prosperava. Deus então entrega a Obed-Edom a arca que era a referência de Deus. E Davi volta para sua casa, volta com aquele ar de fracasso, com aquele momento de tristeza, mas ele sabe que a arca está em um bom lugar. Ele está na casa de Obed-Edom. Passados 3 meses, então, nós já sabemos que o texto diz que vão avisar a Davi que Obed-Edom estava prosperando. Então Deus entende e mostra a Davi que era o momento de Davi retornar e pegar a arca. E ao pegar a arca, Davi então traz ela para a sua cidade. E aqui Davi começa a se alegrar novamente. Quero te dizer o seguinte: esses 3 meses que nós temos analisado e observado nesse texto, nos faz entender que o tempo que muitas vezes nós parecermos estar longe da bênção, é o tempo que nós temos para nos aproximar mais ainda daquilo que eu e você queremos. Já teve aquela sensação de que você está longe daquilo que você mais quer? Quando na verdade esse longe é o mais perto que Deus está fazendo você chegar da sua vitória. Por quê? Porque Ele lhe faz pensar, Ele lhe faz refletir. E a pergunta é: enquanto Obed-Edom estiver cuidando do que é seu, você está pensando? Você está refletindo? Você está analisando? Lueli, você está pensando? Você está refletindo? Porque a tua vitória é sua. Amém, Lueli? Amém, Lueli? Mas ela só vai ser vitória para todos nós se nós refletirmos no que está acontecendo durante todo esse período. E esse é o período mais difícil, que é o período da reflexão. Você acha que foi fácil para Davi ficar 3 meses batendo na mesma tecla na sua cabeça, ou você acha que Davi esqueceu que a arca estava na casa de Obed-Edom? Alguém aqui esquece de algo que está na casa dos outros? Não, eu esqueço disso. É, né? Se assim, não, eu vou nem... Eu vou ficar até quieto, não vou falar não. Mas enfim, se algo importante para você está na casa do outro, você esquece? Meio difícil. Ninguém esquece. Aquilo fica martelando. Uma ferramenta que você usa, se estiver na casa dos outros, você vai lembrar que aquela ferramenta está lá. Que a sua roupa linda que você emprestou está lá. Você quer ela de volta. Seu sapato, né? A gente vai lembrar. E você acha que Davi não lembrava? Davi lembrava todos os dias que a arca estava na casa de Obed-Edom. Mas para tudo tem um tempo. E esse tempo era necessário passar. Então na nossa vida, este tempo faz com que a gente entenda que Deus se manifesta no tempo. E Davi precisou respeitar este tempo. E quem é que vai dar esta ordem? É o próprio Deus. O problema é que a gente tem necessidade, queremos encontrar aquilo que nós almejamos. Porém, se já tivemos um momento de dificuldade, e aonde Deus se revelou e mostrou para mim e para você, que erramos de alguma forma, a gente tem que esperar o tempo de Deus dizer assim: agora você pode ir lá buscar a arca. Porque se a gente for antes do tempo, nós vamos continuar errando. Nós vamos continuar no mesmo erro. Ninguém pode ir fora do tempo. Quando Deus avisa Davi, através de alguém, que é o tempo certo da vitória chegar da maneira certa. Agora você imagina se Davi vai fora do tempo. Você acha que Deus aprovaria? O que você acha? Não. Mas por que muitas vezes nós vamos fora do tempo? Por que muitas vezes nós ficamos tão angustiados? E essa angústia, ela se torna em aflição, e essa aflição se torna em impaciência, e essa impaciência se transforma em ansiedade.
E quem é ansioso sempre vai quebrar a cara. Por isso que a Bíblia diz o quê? Não andeis ansiosos, porque toda ansiedade vai sempre trazer fracasso atrás de fracasso. Davi teve que aprender a esperar. Diga comigo, eu preciso aprender a esperar. Se tem uma coisa difícil, é a gente aprender a esperar. Não tem coisa mais difícil do que esperar aquilo que a gente mais quer. Esperar a hora certa, o momento certo. Porque muitas vezes está pertinho de você. Mas se for no tempo errado. Por exemplo, alguém aqui já plantou mandioca, aipim? Quem aqui já plantou? Tem tempo certo para colher? 1 ano. Qual é o tempo? 1 ano. É 1 ano? Eu não sei. Mas vamos aqui pela voz da experiência. É 1 ano. Mas eu estou com tanta vontade de comer aipim. E se eu tirar antes? A raiz está fininha. A raiz está fina. Então eu acabo não comendo um aipim que preste. É isso? É. Muitas vezes, nós sabemos que o aipim está ali, não é? É. Ele está lá. Está ou não está? Deve ser. Mas se tirar antes, você não vai ter o aipim que você merece. Eu quero te fazer uma pergunta. Você quer comer qualquer aipim ou aipim que Deus preparou para você? Só que para isso nós temos o tempo. E esse tempo é o inimigo fundamental e mais cruel da nossa vida. Porque sempre, se você for olhar para a Bíblia, Deus trabalha no tempo dele. E o tempo dele não é o nosso tempo. Você já reparou que Deus sempre coloca algum tipo de tempo ou alguma coisa que se remete ao tempo? Exemplo. Deus disse que Josué conseguiria conquistar Jericó, sim ou não? Sim. Mas Deus disse que tinha que fazer algo. O que ele tinha que fazer? Quem lembra? Para derrotar Jericó. O que eles tinham que fazer? O que eles tinham que fazer naquele momento diante das muralhas de Jericó? Rodear a muralha. Tinha que rodear a muralha. Quantas vezes? Você lembra? 6 vezes. 6 vezes e depois Mais um. Para dar mais 7. mais 7. Então foram 13 vezes. Eu pergunto para você, rodear uma muralha de aproximadamente 32 quilômetros, que é o que a história diz, levou tempo? Levou tempo? Deus não daria vitória antes deste tempo. Quando Deus falou para Moisés tocar na água, tocar no mar vermelho e o mar se abrir, levou tempo? Muita gente diz que o mar se abriu. Sim, mas ele não se abriu imediatamente como aparece nos filmes de Hollywood. A Bíblia diz que o vento repartiu as águas toda aquela noite para que o povo pudesse passar. Então o povo precisou passar pelo menos uma vigília da noite, que é em torno de 3 a 4 horas, dependendo da circunstância. Então levaram de 3 a 4 horas para que o povo pudesse passar. Levou tempo, sim ou não? Sim. E se tenta passar antes, o que ia acontecer? Ia dar certo? Não. Então o tempo, Deus sempre mostra algo com tempo. Tudo na nossa vida tem um tempo. A gente não entende, mas esse tempo ele existe. Se você for olhar para todos os personagens da Bíblia, você vai perceber que tudo que um personagem da Bíblia fez para receber a vitória, precisou passar pelo tempo de Deus. Precisou passar pela circunstância do tempo. Embora Deus seja atemporal, ou seja, sem tempo, mas Ele age sobre a nossa vida nos dando um tempo. E para que serve este tempo? Esse tempo ele serve para nos ensinar. Davi, quando fica 3 meses longe da arca, será que Davi aprendeu alguma coisa nesses 3 meses, sim ou não? Aprendeu. Assim somos nós. Esse tempo que nós passamos no anonimato, esse tempo que passamos na dificuldade, esse tempo que passamos, ou que vamos passar, ou que iremos passar, é sempre para nos ensinar algo. E esse tempo ele faz com que a minha e a sua vida
possa ganhar muito mais. Às vezes nós achamos que esse tempo está nos fazendo perder, porém, esse tempo está nos fazendo ganhar. A gente aqui não entende, a gente aqui não compreende isso, mas esse tempo é fundamental para que a gente possa crescer diante do Senhor. O tempo faz com que a gente ganhe tempo, para que a gente cresça e evolua de forma espiritual. Então Davi agora leva 3 meses para buscar essa arca. E ao chegar a notícia, ele então decide buscar a arca na casa de Obed-edom. E então, o que acontece? Vamos lá. E aí diz no verso 12: então avisaram a Davi, dizendo: abençoa o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da cidade, para cima da casa de Davi, e trouxe a arca para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Quando Deus dá o tempo, e esse tempo se cumpre, nós precisamos também ter uma atitude. E o que me chama a atenção aqui é que Davi, quando retira a arca da casa de Obed-edom, ele está triste ou está alegre? Ele está triste ou está alegre? Alegre. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Já reparou que quando a gente muitas vezes espera algo acontecer, a gente está tão angustiado com o tempo que quando o negócio acontece a gente parece que não sente mais nada? Você espera muito uma coisa, parece que quando aquilo acontece, parece que a gente ou está triste, ou não entendeu o que Deus está fazendo. Porque a gente diz, mas demorou tanto, parece que a gente não se alegra. A gente pega toda a nossa força e coloca na espera, e esquece que a espera é o tempo que Deus está te preparando, e quando Deus entrega algo, ou lhe permite tomar posse daquilo que você tanto quer, parece que nós perdemos a alegria, porque parece que ficou comum ou rotineiro. Eu não sei se você já teve essa sensação. A gente pensa assim, poxa, mas demorou tanto agora que chegou? Tudo bem, eu vou tomar posse, mas a Bíblia diz que Davi, quando retira a arca, Davi está muito alegre, está muito feliz. O tempo, quando a gente não sabe aproveitar este tempo, esse tempo pode arrancar o que há de mais precioso dentro de mim, dentro de você, que é a alegria da chegada da vitória. Porque a gente está cansado, a gente às vezes está angustiado, e aí quando a vitória chega, a gente não consegue se alegrar, porque a gente está vivendo tudo, menos o tempo da vitória. E isso é muito ruim. Davi nos ensina aqui que não importa o tempo que passe, quando a vitória chegar, eu preciso estar alegre, feliz. O tempo de acontecer, a gente coloca a expectativa no antes e o depois. A nossa expectativa é no agir de Deus, é no querer de Deus, é naquilo que Deus entregou para mim e aquilo que Deus entregou para você. E Davi então se coloca alegre diante da história. Davi então se alegra e começa a saltar e a pular. Davi poderia ser movido por um sentimento de desconfiança. Será que vai dar certo? Quantas vezes, quando vemos que o negócio está meio esquisito e a gente teve que fazer o tempo da espera, e aí quando Deus entrega a vitória, a gente fica ainda desconfiado. Será que vai ser? Será que não vai ser? Você sabe por que a gente fica assim? Muitas vezes é porque nós não aprendemos o tempo da espera. Quando o tempo da espera me ensina algo, ensina você algo, você não tem nenhum tipo de dúvida de que Deus está te entregando a vitória por completo. Não fica nenhuma sombra de variação de que Deus está ali agindo sobre a sua vida. Davi então busca a arca e tira da casa de Obed-edom com alegria. E o texto continua dizendo o seguinte: e sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Diga comigo, Davi
estava consciente. Estava consciente. Uma coisa que a alegria não pode tirar de nós é a consciência. Estar alegre é importante, só não esquecer que a alegria não pode apagar ou ofuscar a certeza do que você está fazendo. A Bíblia diz o seguinte: é melhor estar num lugar onde há luto do que onde há festa. Por quê? Porque a alegria excessiva, ou alegria sem um domínio do que está acontecendo, tira também o foco do real motivo daquele momento. Davi estava consciente. A consciência da alegria de Davi dizia que o que ele errou lá atrás, ele não pode errar na frente. Por isso que quando Davi está alegre, ele não está alegre indo apenas para a sua cidade. Ele sabia que a cada 6 passos que eles davam com a arca, ele sacrificava um animal, ou seja, ofertava a Deus. E aí quando nós olhamos para isso, vamos perceber que Davi tinha consciência de que toda grande vitória requer de mim também um grande sacrifício e uma grande adoração. Quando você recebe a vitória, quantos de nós oferecemos culto de ação de graça quando recebemos uma vitória? Somos poucos. Quantos de nós temos atitudes de gratidão depois da vitória? O segredo da vitória continuar sendo vitória é nós sermos gratos e nós continuarmos praticando a gratidão a Deus. Bem, é verdade que hoje os cultos, você reparou que hoje cultos de ações de graça dentro de igreja quase não tem? Quando foi a última vez que você fez um culto de ação de graça? Quando que nós fizemos pela última vez um culto de ação de graça? Nós vamos perceber que falhamos nisso. Porque quem não celebra, eu aprendi algo, eu acho isso muito interessante, quem não celebra não merece a próxima vitória. A gente às vezes fica muito feliz pelo que Deus faz, mas esquecemos de dar a Ele os 6 passos de adoração, ou esquecer de parar para adorá-lo como Davi fez. Culto de ação de graça não é apenas agradecer a Deus. Culto de ação de graça, ou ofertar a Deus, ou manifestar a sua gratidão a Deus, também é uma proteção sobre aquilo que você está recebendo de Deus. Porque todas as vezes que você lembra o que Deus está fazendo, você está dizendo ao seu adversário, aos inimigos, de que o que Deus te deu, você continuará guardando de forma espiritual. Muitas vezes recebemos uma grande vitória, mas esquecemos de agradecer com culto de ação de graça ou invocar o nome dele com ações de graça. Davi, ao ofertar, ele está invocando o nome de Deus e dando a cada 6 passos um culto de ação de graça. Amém, irmão? Isso é gratidão. Toda vez que nós somos gratos a Deus, nós estamos dando motivos para Deus continuar nos abençoando. Você sabia? Todas as vezes que nós agradecemos, você pode até não agradecer na igreja. Não estou dizendo que você tem que fazer todas as vezes na igreja, mas estou dizendo que a sua motivação de gratidão, ela é fundamental para que você continue sendo abençoado ou abençoada por Deus. E isso faz total diferença. Quando você consegue dizer a Deus: Deus, eu estou grato, eu estou lhe ofertando a minha adoração. A Bíblia diz que eu e você entregamos o nosso corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus. O que isso quer dizer? Que nós estamos nos sacrificando em adoração. Tudo que Deus faz merece a nossa adoração, sim ou não? Sim. Se você quer continuar vivendo a glória de Deus, a graça de Deus, um verdadeiro adorador, ele não para de dar cultos de ação de graça, ou ele não para de agradecer a Deus por todos os benefícios que ele tem nos feito. Por isso que o salmista, ele diz isso, né? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele tem me? Ou seja, não chega, tudo que você fizer
ainda é pouco diante daquilo que Deus fará ou fez sobre a sua vida. E isso faz total diferença, quando nós entendemos isso. E Davi, ele entendeu isso. Davi era um adorador grato. Você vai perceber que Davi, ele sempre agradecia a Deus. Ele sempre entregava a Deus honras e glórias. Eu pergunto, Davi, teve uma vida próspera no seu reinado? Sim ou não? Sim. Davi foi um homem abençoado enquanto rei? Sim ou não? Sim. Teve falhas e teve momentos difíceis. Mas em momento nenhum, ele esquecia de entregar a Deus a sua adoração. Será que Davi foi um homem de sucesso por acaso? Será que Davi foi um homem que recebeu a graça de Deus porque Deus foi com a cara dele apenas? Por que será que Davi era segundo o coração de Deus? Era porque Deus ia com a cara de Davi porque achava ele bonito, achava ele bem legal? Não. É porque dentro de Davi existia uma essência de adorador. E quando eu digo essência de adorador, eu não estou falando de cantor, eu não estou falando de pregador, eu não estou falando de alguém que manifesta o poder de Deus. Essência de adorador, o que é essência de adorador? Essência de gratidão. Diga comigo, um verdadeiro adorador é grato. O verdadeiro adorador, ele é grato. Às vezes, nós achamos que a adoração, ele é manifestado através de quê? De aleluia, de glória a Deus, de mistério, de unção, revelação, profecia, quando na verdade o verdadeiro adorador se manifesta debaixo da gratidão. É quando você vem para o culto e você é grato a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida. Às vezes você não tem uma oportunidade no culto, mas quando você senta na sua cadeira e você ouve algo, recebe algo de Deus, e você levanta a sua mão e diz, Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado por estar aqui. Senhor, muito obrigado por algo que o Senhor fez. E até grato pela vida do outro. O verdadeiro adorador, ele agradece a Deus até pela vida do outro. Amém, irmão? Amém. Ele se alegra com a vitória do outro. Isto aí é gratidão por aquilo que Deus faz com a vida do outro. Se eu, sendo grato por aquilo que Deus faz na minha vida, eu sou abençoado, imagina se eu for grato pela vida ou pela bênção que o outro recebeu. Eu te garanto que a bênção ainda vai ser um pouquinho melhor ainda para você. Amém? Amém. Então a essência de adorador está debaixo da gratidão. Davi, ele era grato a Deus. Ele se manifestava todas as vezes com gratidão. E ele a ofertar, ele não ofertava porque ele queria dar dinheiro. Até porque as ofertas que Davi dava custavam dinheiro, mas ele dava de outra forma. Ele sacrificava, porque naquela época era um sacrifício animal. E aquele animal custava dinheiro. Mas no sacrifício em si, o animal era morto. Mas ele estava dizendo, Deus, estou prestando a ti gratidão por essa viagem. Quero te dizer que é a viagem da tua vitória. Diga comigo, a viagem da minha vitória também depende de como eu sou grato. Enquanto Davi dava 6 passos e sacrificava, eu pergunto para você, a arca já tinha chegado na cidade de Davi? Não. Muitas vezes nós só somos gratos, PC, depois que a vitória chega na nossa... Deus está aqui nos ensinando através de Davi que a minha gratidão é antes da vitória chegar. Amém. Será que conseguimos aprender isso hoje? Amém. Muitas das vezes só somos gratos quando a vitória chega. Tem um texto que a gente conhece muito de Miriam, que quando o povo passou pelo Mar Vermelho, o que Miriam fez? Miriam dançou, não foi? Bonito? É. Interessante? Foi. Mas, para mim, foi depois que passou. Bonito seria se nós começássemos a dançar, a agradecer, antes do mar se abrir. Antes do mar se abrir, você viu Miriam dançar? Miriam pular? Sacudir o pandeiro? Não. Antes do mar se abrir, você viu, era um monte de gente murmurando? O único que acreditou
que Deus pudesse fazer alguma coisa era quem? Moisés. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Antes de você ver o mar se abrir, acredite que ele vai se abrir. O nome disso é também gratidão. Quando eu acredito, eu estou sendo grato a Deus, sabia? Quando eu não acredito, eu estou sendo o quê? Eu vou fazer a pergunta de novo. Quando eu não acredito que Deus pode fazer, eu estou sendo o quê com Deus? Então, quando eu acredito, eu estou sendo? Amém? É o contrário. Quando eu não acredito que aquilo vai acontecer, eu estou sendo ingrato. Agora, quando eu acredito, o inverso disso, então isso é sinal que eu sou grato a... Então, todas as vezes que você desconfia de que não vai, o que você acabou de ser? Entendeu? Guardou isso no seu coração? Às vezes a gente nem percebe, somos ingratos sem percebermos. Todos aqueles que não acreditam na provisão ou desconfiam que a provisão não vai acontecer, naquele momento você está, sem perceber, se tornando alguém ingrato. Porque a gratidão, ela começa antes da vitória e não depois da vitória. Aí não é gratidão apenas, né? Porque já recebeu. Dá glória a Deus depois que a vitória chegou é muito mais fácil. E antes? Não é mais difícil dar glória a Deus antes? Então sabe o que é gratidão? A gratidão é uma coisa que você diz ter e você não sabe que tem. E eu vou te provar agora. Quando você é grato a Deus antes da vitória, você sabe qual é o nome dessa gratidão? Fé. Então toda vez que você tem fé em Deus, o que você está sendo? Amém, irmão? Todas as vezes que você está colocando a sua confiança no Senhor, o que você está sendo? Grato. Agora, toda vez que você desconfia, o que você está sendo? Ingrato. Então, a nossa fé, ela é carregada de gratidão. Então, a sua fé, ela é movida também por gratidão. Agora, quem não é grato, ele não tem o quê? Muito bem, Luélio. Então, quando eu digo que eu tenho fé, mas não sou grato a Deus, e aí, como é que faz? Eu consigo ter fé e não ser grato? Como é que pode, como é que essa relação vai acontecer? Porque se a minha fé é sinônimo de gratidão, se eu não tenho gratidão, isso significa então que a minha fé não é a fé que Deus se agrada dela. Porque a verdadeira fé, ela tem o que dentro dela? Gratidão, gente. Porque quando eu exercito a fé, eu estou dizendo que Deus irá fazer, irá suprir, irá realizar. Então eu estou sendo grato a tudo que Deus já fez na minha vida. E quando eu sou grato por tudo aquilo que Deus já fez, é porque eu tenho fé. Então quando você vê alguém dizer que tem fé, mas não é grato a Deus, então ele não tem fé. Ele diz, acha ter fé, mas a fé genuína, ela é carregada de gratidão. Então, quando a gente quer alimentar a nossa fé, ou fortificar a nossa fé, ela precisa ter gratidão. Porque senão é interesse, não é fé. Olha só como isso é sério que eu estou falando aqui. Senhor, eu sei que eu vou receber isso aqui. Mas ele, no momento, não é grato a Deus, nunca foi grato a Deus em nada, não agradece a Deus de jeito nenhum. Então, ele tem fé ou ele tem interesse? Porque interesse e fé se parecem. Eu tenho interesse que eu vou levar esse jarro. Mas se eu disser, eu tenho fé que vou levar esse jarro, não parece a mesma coisa? Mas de que Deus se agrada mais? É do interesse de levar o jarro ou da fé que eu vou ter o jarro? É a fé. Porque Deus não atende os interesseiros, Deus atende aquele que tem fé. Então tem muita gente que está dentro da igreja que é interessado nas coisas, mas não tem fé genuína. Às vezes nós confundimos muito isso, nós queremos tanto uma coisa, que aquilo se transforma em interesse, não em fé. A fé, ela é carregada de gratidão.
Não tem aquela canção que diz assim, se Deus fizer, e se Ele não fizer? É Deus. Como é que é o nome disso? Fé. E essa fé está carregada de quê? Você entende que independente do que Deus faça, você é grato pelo que Deus fez. Então a minha fé precisa ser carregada de gratidão. E para ser grato eu tenho que fazer como Davi. Eu não posso parar de ofertar. Eu não posso parar de acreditar. E quando eu olho para isso, eu vejo Davi agindo com fé, carregado de gratidão. É isso que Deus quer de nós. Que a cada 6 passos nós sejamos gratos. E quando somos gratos, nós exercitamos a nossa fé. Gente, é impossível alguém ser grato a Deus e não ter fé. Pare e pense. Se você é grato a Deus, o que é que você tem automaticamente? É fé. Você pode reparar. Quando você agradece a Deus, todas as vezes que Ele faz algo por você, ou antes de fazer, você automaticamente está exercitando a sua fé. E é isso que Deus quer de nós. Ensinar isso para nós hoje é que Deus está fazendo comigo e com você. Agradecer a Deus é a maior atitude de fé que você pode fazer na sua história de vida. E Davi fez isso. Davi fez isso durante toda a caminhada e toda a jornada. E quem é grato a Deus, ele não olha o tempo, ele espera o tempo de Deus. Por quê? A vitória já não estava na mão de Davi quando a arca estava sobre os ombros dos levitas, sim ou não? Sim. Mas a arca ainda não tinha chegado no seu lugar. Mas isso não impediu Davi de ter a certeza de que a vitória era dele no nome do Senhor dos Exércitos. Quero te dizer que, por mais que você ainda não tenha visto a arca chegar, mas se você for grato a Deus, ela vai chegar. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Por quê? Porque a jornada da arca depende da sua gratidão. Então tem vitória que vai depender exclusivamente da sua gratidão. Porque você vai receber sem perceber. A arca já chegou. Porque você vai adorar tanto, agradecer tanto. E aí você pensa assim, meu Deus, a vitória chegou quando eu menos imaginei. Então eu profetizo isto sobre a tua vida nesta noite. Que nós venhamos aprender que a gratidão gera em nós a maior fé que eu e você podemos ter. A gratidão garante o resultado daquilo que nós precisamos e daquilo que nós queremos. Quando todos os dias você entra no seu trabalho e diz assim, Deus, muito obrigado porque hoje eu abri a porta do meu comércio. Quero te dizer que você está usando a tua fé de uma forma espetacular. Porque esta gratidão alimenta no reino do Espírito as certezas da vitória daquele dia. Todas as vezes que você agradece a Deus, ora, você entra no seu trabalho, você faz alguma coisa e agradece. Quero te dizer que você está exercitando a maior fé que Deus pode dar a um ser humano. Porque a gratidão gera resultados espirituais. Dificilmente, eu não vi até hoje ninguém que tenha sido grato a Deus que não tenha recebido vitórias ainda maiores do que ele mesmo imaginou. Então eu profetizo sobre a tua vida que se você exercitar a sua gratidão, você receberá mais do que você merece. Você receberá mais do que você espera. Porque a gratidão desenvolve no reino do Espírito a certeza das vitórias e impede a ação do maligno sobre a tua vida. Porque Deus ama aquele que o adora em espírito e em verdade, e quem é grato a Ele todos os dias da sua vida. Amém, meu irmão? Amém. Que Deus te abençoe nesta noite. E assim finalizamos essa palavra em nome de Deus.